Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, você que tem nos acompanhado e tem nos assistido. Hoje eu gostaria de compartilhar dois trechos da palavra do Senhor, que está lá no livro de Gênesis, é o nosso primeiro trecho, e está no capítulo 39, os versículos 10 até o versículo 12. Olha o que diz lá. E aconteceu que, falando ela cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu num certo dia que ele veio à casa para fazer seu serviço, e nenhum dos da casa estava ali. E ela lhe pegou pelas suas vestes, dizendo: Deita-te comigo. E ele deixou as suas vestes na mão dela e fugiu para fora. E o segundo trecho está lá em Romanos, no capítulo 12, e o versículo, né? Romanos, só um minutinho. Romanos, Hebreus, tá lá em Hebreus, Atos, Hebreus capítulo 12 e versículo 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Amados, Gênesis 39 fala sobre José na casa de Potifar. E eu creio que muitos de vocês sabem que José, ele foi um homem de Deus, um homem temente ao Senhor, fiel ao Senhor. E aconteceu uma ocasião que ele foi vendido por Potifar, né? E ele ficou ali na casa de Potifar. E o capítulo 39 fala de uma situação que aconteceu, que a mulher de Potifar ficou querendo falar com ele todos os dias. Olha, José, deita-se comigo, deita-se comigo. E ela ficou ali sussurrando, né, na mente dele. E José, como ele era um homem temente a Deus, fiel ao Senhor, ele falou: olha, eu não posso fazer isso porque o meu Senhor confiou a mim tudo, mas menos você, você é mulher dele, eu não posso pecar contra o Senhor. Amados, isso tira uma primeira lição. O diabo, ele vai insistir com nós. Não adianta a gente querer ficar brincando de ser cristão. Não adianta a gente querer ficar brincando de que o pecado, jogando como uma peteca, né, para um lado e para o outro. Não. O diabo, ele é insistente. Nenhuma pessoa que vai cometer um pecado, ela não comete um pecado porque simplesmente foi da primeira vez. Não. O diabo, ele é insistente. Quantas mulheres têm arruinado a vida dos homens ou vice-versa pela insistência? Talvez aquele espírito que vem de Provérbios capítulo 7, né, que fala de uma mulher que estava toda adornada, cheirosa, e preparou sua cama, e ela viu um jovem olhando da janela, né, viu um jovem e falou que já tinha pagado os votos. Enfim, a Bíblia diz para nós fugirmos dessa mulher. E essa mulher de Potifar é a mulher de Provérbios capítulo 7, que nós podemos associar. Ela estava ali tentando José. Mas o pecado é quando nós deixamos de servir o Senhor e cair em meio à tentação. Quantas pessoas estão seduzidas pelo cheiro do pecado, não é verdade? Então, isso também tira outra lição. O lugar que nós estamos é propício, é favorável para que nós cometemos pecado. Eu vou te dar um exemplo muito claro para você entender isso. Quantas pessoas têm caído no pecado da pornografia muitas vezes? Amados, eu falo isso com o coração partido, tá? Porque é uma realidade que nós temos vivido, que hoje está incontrolável isso. Todo lugar que você olha está imoralidade, está essas coisas, né? Os outdoor, tudo voltado para imoralidade. Quantos homens que têm caído nisso? Quantas pessoas estão se autodestruindo por causa disso? Nós devemos fugir da aparência do mal. E é justamente porque muitas pessoas, elas estão sozinhas. Amados, não, por isso a Bíblia diz que não é bom que o homem fique só.
não é bom. Isso é uma verdade. Eu quero falar para você que é jovem, você que está vivendo sua vida, o lugar que nós andamos, ele pode nos proporcionar bênção ou maldição. Se nós estivermos andando num lugar onde nós estamos aqui sozinhos, a Bíblia fala que não tinha ninguém dos servos naquela casa, né? Que não tinha ninguém. Então essa atitude aconteceu. Essa mulher foi atrás de José e pediu para ele deitar-se com ela. Eu acho muito interessante que a Bíblia, ela vai nos dizer lá em Hebreus capítulo 12, versículo 1, deixemos todo o embaraço. Olha que interessante, foi isso que José fez. José deixou a sua capa, né? Aquilo, no versículo 12, né? Ela pegou pelas suas vestes, mas José deixou suas vestes. Amados, quantas pessoas estão com faixas do pecado, envolvidas no pecado, e elas não conseguem se desligar disso? Nós precisamos deixar que Deus trabalhe em nossa vida, que o Espírito Santo de Deus nos guie e nos capacite para nós podermos deixar essas vestes. Muitas coisas que para nós parece ser algo bom, talvez seja coisa que está prendendo-nos ao pecado, seja coisa que talvez seja até uma coisa lícita, mas algo que está nos prendendo ao pecado. Quantas vezes, amados, tem pessoas que estão ligados, né, por roupas, por vestes, né, e eles não soltam aquelas vestes, não querem abrir mão. Então aqui em Hebreus fala sobre isso, né, para deixar todo embaraço. E eu quero dizer para você que está aqui hoje, o que está te prendendo ao pecado? Talvez aquele pecado que você comete há tanto tempo, você quer se livrar dele, você quer se ver liberto disso, mas você não consegue. É preciso primeiro você analisar o que está te prendendo ao pecado, o que está te prendendo ali nessa forma, o que está te ligando ao pecado. Acho interessante que quando na ressurreição de Lázaro, né, Lázaro estava preso com as faixas, aquilo estava estrovando ele caminhar. E isso fala o que para nós, amados? A mesma coisa que tem coisas que elas estorvam a nossa caminhada, tem coisas que nos estorvam ir até Cristo. Nós precisamos deixar essas faixas espirituais que estão envolvendo-nos ao pecado, Nós precisamos deixar isso. Mas não é só deixar também o pecado. Olha o que diz em Hebreus 12 e o finalzinho. E o pecado que tão de perto nos rodeia. Amados, o pecado é assim. O pecado está rodando perto de nós. Ele está procurando uma brecha, uma oportunidade. E José, ele é um exemplo para nós jovens. Como que nós devemos proceder a nossa vida, como que nós devemos deixar as coisas. Amados, às vezes vai sofrer o dano, e muitas pessoas não querem acabar sofrendo dano. Qual que é o dano aqui? Hoje em dia, se você corre de uma mulher, o mundo vai dizer que você não é homem, que você é fraco, se fosse eu, né? Mas, amados, nós precisamos entender que nós não servimos ao mundo, que nós servimos ao Senhor Jesus, autor e consumador da nossa fé. E isso já é o suficiente para nós deixarmos de lado o pecado. O pecado, ele mata, ele traz a morte. E dessa vez aqui, o que José fez? José está correndo. Corra o mais rápido do pecado. Tem coisas que não dá para fugir, tem coisas que nós devemos correr. O diabo a gente resiste, mas o pecado a gente foge, né? Então a gente deve fugir do pecado. E é interessante que a fidelidade de José levou ele para ir para a prisão, mas depois que ele sai da prisão, levou a ele ser ali, né, numa posição elevada. José no Egito, governador, né? Então, amados, talvez não vai estar compensando. Eu quero falar isso aqui para você, você que está pensando que mas não está compensando servir a Cristo, porque as coisas estão todas viradas de cabeça para baixo, né? Quantas vezes, às vezes eu falo como homem, a gente vê uma mulher tão linda, maravilhosa lá no mundo, mas não é do povo de Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, tira os olhos destas coisas. Nossos olhos devem estar em Jesus.
nós devemos olhar. Você vai ter sim um casamento digno, um casamento que honra, que glorifica o nome do Senhor, mas é necessário esperar. Olha, eu sei que não é fácil, eu conheço cada um aqui que passa por essa situação. Não é fácil esperar no Senhor, é algo muito difícil, mas tenha certeza, meu querido irmão, que se quanto mais você afastar do pecado e se aproximar o seu coração perante o Senhor, Deus vai ouvir as suas orações. O Senhor está perto daqueles que o invocam de todo o coração. A Bíblia diz que um coração contrito e arrependido Deus não o desprezará, não é verdade? Então, José é um exemplo de que nós devemos ser fiel. Era pouca coisa que estava concedida na mão de José, mas ele foi fiel no pouco. E depois a gente vai ver que a história de José mudou completamente. No muito ele foi colocado, porque fostes fiel ao pouco. Então, amados, você que é jovem, homem principalmente, esse vídeo aqui eu resolvi falar também para vocês, para nós, né? Homens, vamos ficar de olhos, porque não adianta a gente querer acelerar o processo. Deus tem um plano na vida de cada um de nós. Eu sei que tem muitas pessoas que elas estão afobadas, elas estão desesperadas por arrumar um companheiro, né? É fácil? Não é fácil. Mas, amados, não vamos deixar que o pecado nos atrapalhe a nossa vida cristã. Não vamos deixar que mulheres de Potifar entrem em nossa vida de tal maneira que nos destrua, né? Então tome cuidado com isso. Aqui parece que no começo não valeu a pena a fidelidade de José, mas eu tenho certeza, amados, que se você servir o Senhor, se você buscar Ele de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o seu entendimento, pode ter certeza que Deus vai honrar a sua fé. Quando a gente ora por alguém, por uma pessoa que a gente está buscando ao Senhor, você pode ter certeza, o inimigo ele vai colocar pessoas lindas, maravilhosas, né? Essa historinha de que Satanás vem com um garfinho, de chifrinho, isso é mentira, amados. Você acha que Satanás vai vir assim dessa forma? Não. Ele vai colocar para você uma mulher linda, maravilhosa, que você nunca viu na vida. Você fala, quem que é aquela pessoa? E quando você olhar para aquela pessoa, você vai dizer assim, nossa, mas aquela mulher, se ela fosse cristã. Mas não é, então tira o olho. Mas eu vou converter ela. Não existe isso. Não existe você querer converter uma pessoa, tá lá no mundo, se converter porque você está desejando isso. São poucos casos que isso funciona, mas mesmo assim, eu ainda creio piamente que a misericórdia do Senhor, que ela está sobre isso, porque Deus vê a misericórdia, aquele sofrimento. Então, amados, toma cuidado com o que você tem olhado, o que você tem visto. Eu sei que tem muitas mulheres que são lindas, maravilhosas, bonitas, mas se não for do povo de Deus, tire os seus olhos. Se não for do povo de Deus, é preferível você perder as vestes, né? Quantas mulheres às vezes fazem isso no mundo, né? O homem vai sair correndo e elas acabam puxando ele para ver se, opa, volta para quê? Não deixe que as vestes espirituais, as vestes do pecado, deixe você ficar atrapalhado com isso. Mais tarde isso vai embolar, vai virar uma bola de neve e você vai ficar chorando, triste, amargamente profundo. Meu querido irmão, minha querida irmã, se você está buscando alguém do Senhor, eu quero orar pela sua vida, porque Satanás vai colocar várias Jezabel, Satanás vai colocar várias mulheres de Potifar, para que você não tenha olhos para aquela que Deus tem preparado para você. Às vezes Deus prepara alguém para nós, mas muitas das vezes nós não temos olhos para isso. Então eu convido você a nós estarmos orando nesse sentido, né? Para você que tem buscado, tem esperado no Senhor. A espera é um processo, é difícil, não é fácil, mas eu quero orar pela sua vida aqui, porque eu creio piamente que Deus, Ele pode responder as nossas orações, e você precisa hoje estar ligado nisso. Você precisa hoje colocar os seus pensamentos em Cristo. Então fechemos os nossos olhos e eu quero orar pela sua vida. Eu quero interceder por você. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, Pai de bondade, Senhor, nós te agradecemos por mais esse dia, pela força, pelo ânimo e pela coragem. Pai, quantas pessoas têm caído em laços, quantas pessoas, Senhor, têm sido destruídas. São casamentos, Pai, que já não tem mais nada,
que pessoas estão acabando com seu relacionamento, porque existem outras pessoas lá no mundo que estão com os olhos sobre essas pessoas. Pai, quantos jovens nossos estão agora esperando no Senhor? Quantos jovens agora, Pai, têm esperado por alguma esposa, uma mulher virtuosa, uma mulher do povo do Senhor, mas têm se desesperado? Quantos jovens agora, Pai, estão passando por lutas e por dificuldades, porque o processo da espera ele não é fácil, mas o Senhor nos tem dado força, tem dado ânimo, tem dado coragem. Pai, eu oro pela vida desta mulher, que também está esperando no Senhor, por pessoas que já esperaram também e agora estão em processo de relacionamento. Pai, cuida de cada um dos nossos jovens, não permita que os pés deles venham a tropeçar nas coisas do mundo, que nosso olhar esteja um olhar para o Senhor e nós desviemos o nosso olhar do nosso pecado. Desviemos o olhar, Senhor, de mulheres que querem nos trazer ruínas, querem nos destruir. Pai, tenha misericórdia de nós, que nós não venhamos a olhar para o mundo, mas que venhamos a escolher no povo do Senhor, para que a glória do Teu santo nome seja manifestada. Eu oro pela vida, Pai, de pessoas que estão aqui, já têm orado tanto tempo, Senhor, esperando por alguém no Senhor, esperando por uma pessoa, não qualquer uma, mas aquela que agrada aos Teus olhos. Pai, eu te peço que o Senhor possa estar purificando o coração dos nossos jovens, para que nós deixemos todo embaraço e todo pecado que está nos rodeando, para que sirvamos ao Senhor e vivamos para a glória do Teu santo nome. Que no momento certo, no tempo oportuno, o Senhor venha nos mostrar qual seja o nosso futuro cônjuge, a nossa futura cônjuge, para que nós possamos estar desfrutando a bênção do Senhor, aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Eu bem sei, Pai, que muitas das vezes as pessoas ficam desesperadas, muitas das vezes as pessoas não querem esperar, e elas tomam decisões precipitadas e erradas e acabam em ruínas. Mas, Pai, tenha misericórdia, Senhor, de cada um dos nossos jovens, das circunstâncias que nos vão fazer pecar. Ajuda-nos, Senhor, e dá-nos forças para a honra e glória do Teu santo nome. É tudo isso que nós te pedimos e já te agradecemos, e que Teu nome seja honrado e glorificado, hoje e para todo sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meu querido irmão, minha irmã, essa foi a mensagem de hoje. Que Deus abençoe o seu coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Compartilhe com seus amigos e não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, ok?